Graças a Deus, com muita alegria e satisfação, quero vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Amém! Aproveitando o ensejo que os irmãos estão em pés, eu quero ler um texto da Palavra de Deus, que tudo que começa com Bíblia e oração termina bem, né? Mateus 16, versículos de número 18. Mateus 16, verso de número 18, que diz assim, a palavra de Deus: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Muita alegria e satisfação estar convosco nesta noite. Antes de entrar aqui na nossa temática, eu tenho uns livrinhos aqui que eu sempre porto comigo, que livros sempre abrem portas. Livros são muitas revelações de Deus, muita coisa boa. Eu aprendo muito com os livros, Deus me ensina muito através dos livros. Eu tenho um aqui de uma das minhas amigas, escritora Luciana Santini, E Deus os Vestiu. Esse livro é destinado às mulheres, porque fala de vestes. Essa irmã é menonita, mas parece que ela escreveu os pentecostais, porque ela trabalha as vestes desde Gênesis, quando o homem fez vestes de folhas. Aí Deus veio e vestiu a mulher de peles, tanto a mulher como o homem de animais. E ela trabalha de uma forma muito interessante aqui a questão do pudor, a vida da mulher, e até com algumas questões relacionadas a tatuagens. Muito interessante. Eu tenho poucos desses aí, já estão acabando. Tem os meus sermões, que eu sempre trago comigo, 366 sermões, um para cada dia do ano. Só você orar e jejuar, depois pode pregar, que vai dar tudo certo. E tem o manual do obreiro, tudo que um obreiro deve saber da porta até o culto. Isso faz parte de um curso de ministros, de ministério, e eu acabei realizando, colocando no livro, e formou o manual do obreiro. Inclusive a próxima edição vai ser mais com mais dois capítulos. Mas aqui tem tudo que um obreiro deve saber da porta até o culto. Depois você dá uma passadinha lá e vê se é interessante para a sua vida. Eu quero adorar a Deus pelo pastor Kleber, meu amigo, companheiro de longas datas, que é o pastor regional ou setor regional, né? E um amigo, servo de Deus, que nós aprendemos a amar e admirá-lo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Roberto Neves, pastor Roberto, que é o pastor da congregação aqui. Deus seja louvado por sua vida, pela vida do presbítero Adonias, superintendente, e da missionária Aparecida. É um grupo abençoado, superintendência. Louvar a Deus pela vida de todos os obreiros que aqui se encontram. Eu não vou chamá-los de alunos, eu não gosto da palavra aluno, que vem do latim alume, ausência de luz. Nós já temos luz, então vou chamá-los de discípulos. Discípulos, servos de Deus, é uma palavra mais apropriada para quem serve ao Senhor. Glória a Jesus. Louvar a Deus pela vida do presbítero, do evangelista Gilson, sempre está entrando em contato comigo a respeito dos irmãos de Guarulhos, uma igreja querida, amável. Louvar a Deus pela vida do presidente da igreja, do pastor Clementino. O pastor Clementino já é, como eu disse lá na reunião, uma lenda viva, um homem com 95 anos, lúcido. Se tira uma foto, ele quer ver a foto para ver se saiu bem. Isso não existe, né? Está quase acompanhando José, Isaac. É uma coisa extraordinária. Que Deus possa dar longa vida ao pastor Clementino. Aleluia. O tema desta conferência é bem apropriado, porque ressalta o valor da família, a primeira instituição que Deus colocou na terra, que antecede a igreja visível. A família é instituída por Deus, e é da família que sai o rei, o príncipe, o pastor, o missionário, o profeta. Todos procedem da família. E se as famílias estiverem no caminho, uma boa estrutura no que tange a revelação de Deus, o mundo melhora 100%.
É da família que sai a boa educação, a boa instrução. A escola só informa, mas a família educa. É da família que saem os homens e mulheres de Deus. E quando nós investimos na família, estamos investindo no verdadeiro crescimento da igreja e na melhora do mundo. Quer melhorar o mundo? Invista na família. Quer melhorar o mundo? Invista na educação familiar, não na educação estadual, a que sai de casa. Essa é a que funciona. E o meu tópico refere-se à origem da igreja e seu propósito. Na verdade, é um tema com um desdobramento que cada um deles requer uma longa reflexão. E eu li Mateus 16, 18, e Jesus disse: tu és Petrus, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tu és Petrus, Jesus falando com Pedro, tu és pedras, pedrinhas, fragmentos de pedra, e sobre essa pedra, que é uma rocha, edificarei a minha igreja. Essa rocha é Cristo, e as portas, no grego está, os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, não tem porta, não tem portão, não tem porteira, nada prevalece contra a igreja de Jesus. A igreja é pura, a igreja é santa, a igreja é imaculada, a igreja é viva. Nada. Algumas pessoas dizem: a igreja está fria, a igreja está fraca. É mentira. Frio e fraco está aqueles que ainda serão igreja, que a igreja de Jesus é sempre forte, é sempre viva. A igreja de Jesus é sempre igreja. Jesus só precisa fazer a diferença entre a igreja da terra e a igreja do céu. A palavra kahal do hebraico quer dizer assembleia, reunião. E esse kahal no Antigo Testamento está relacionado a assuntos importantes para se tratar numa assembleia, numa reunião de pessoas. Depois, no grego, nós temos a palavra eclésia, que daí vem eclesiologia, eclesiástico, igreja. Tudo que se refere à igreja vem da palavra eclésia, que já é uma palavra grega. E nos tempos bíblicos, essa palavra estava atrelada à reunião, à assembleia. Quando se reunia para qualquer assunto, falava-se igreja. Só que no decorrer dos tempos a palavra entrou dentro de um vocabulário sacro, e hoje, quando você fala igreja, você já tem uma visão diferenciada de uma assembleia. Em terceiro lugar, a palavra paroikia, que originou a palavra paróquia, que às vezes a gente imagina que paróquia seja de propriedade católica, porque eles falam paróquia isso, paróquia aquilo. Não, a palavra paróquia vem de paroikia ou paroikos, que significa peregrinos, forasteiros. Seria o estrangeiro na terra. É a verdadeira igreja de Jesus. São os estrangeiros, os peregrinos, que não tem pousada certa, não tem morada certa, não tem estado certo, não tem cidade certa. O endereço certo da igreja é o céu. Enquanto estamos aqui, somos peregrinos. Não adianta querer dizer: a minha cidade é essa, a minha cidadania terrena é essa ou aquela outra. Por isso que costumeiramente eu digo que eu tenho 3 cidadanias: a minha cidadania brasileira, a cidadania italiana, e aí os irmãos ficam falando: e a terceira? A terceira é a primeira, que é a celestial. Então veja bem, nós somos cidadãos dos céus. Glória a Jesus. Então veja, paróquia, paroikia. Eu achei incrível que dentro da busca que fiz, toda vez que a gente vai trabalhar essas palavras, a gente faz uma busca no vernáculo. Eu encontrei um dicionário que traduz a palavra paroikia como alienígena. Falei: glória a Deus, glória a Deus. Eu já imaginava que era ET, agora eu afirmo que sou mesmo. Quer dizer, são pessoas de outra terra, de outro mundo, de outra circunstância, de outra esfera, alienígena. Eu falei: meu Jesus, quem diria que eu fosse encontrar essa palavra dentro das possíveis traduções? Paroikia. Você é uma paroikia, você é uma paróquia de Deus. Porque a igreja, normalmente, quando a gente olha o prédio, a gente fala igreja. Você olha o templo, a gente fala igreja, mas não é verdade.
Isso aqui é o lugar onde se reúne a igreja, porque quando termina o culto, o pastor impetra a bênção apostólica e a igreja vai para casa. A igreja tem pé, tem mãos, tem roda, tem cabeça. A igreja anda, a igreja caminha, porque nós somos o corpo de Jesus aqui na terra. Nós somos as mãos e os pés de Jesus aqui na terra. Logicamente, falando da origem remota da igreja, falar da origem remota da igreja e da origem visível da igreja. A origem remota da igreja está na presciência de Deus. Embora nós estudamos que a igreja nasceu no Pentecostes, quando Jesus falou, edificarei a minha igreja, está no futuro do presente, tanto no português como no grego, oikodomesso no grego e edificarei, futuro do presente. Então, Jesus está dizendo que a igreja ainda ia ser edificada, edificarei a minha igreja. Entretanto, a origem remota de Deus está na presciência de Deus. Porque quando a gente observa a grandeza de Deus, a igreja está com Deus antes do nada. Antes do nada, como costumeiramente eu digo, Deus é como um grande cozinheiro que pegou nada e temperou com o tudo. Então, antes do nada, a igreja já existia. Isso é difícil para nós mortais entender, porque a igreja já estava nos seus planos. Antes de tudo, Deus já tinha o plano da igreja dentro dele. Entretanto, quando lemos Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o Senhor diz, e porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Essa é uma profecia messiânica, eclesiológica, eclesiástica e hiperetológica. Palavra difícil, né? Quer dizer, uma profecia ministerial, porque o Senhor estava falando a respeito da semente da mulher, a semente relacionada ao próprio Cristo. Então veja aqui, a origem remota você encontra no próprio Deus, que vai se descortinando no desenrolar das gerações. Aí você vai lá para Gênesis capítulo 12, nós encontramos mais uma luz na origem da igreja. Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e te abençoarei grandemente, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem. Depois ele finaliza: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, o que o Senhor estava dizendo a Abraão? Em ti serão benditas todas, não é só os judeus. Então nós encontramos aqui a origem remota da igreja, nós encontramos a igreja aqui. E Abraão, nesse sentido, foi escolhido para abençoar todas as famílias da terra. Observamos a miúde a questão que Deus tem uma linhagem santa que percorre a história através dos seus escolhidos. Deus tem uma linhagem. Isso é interessante, porque quando você olha a existência humana, você tem Adão. Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. O Caim matou Abel, e a geração dos que adoram vem através de Abel, porque Abel foi adorar a Deus de uma forma correta, embora Caim também fosse adorá-lo, mas de uma forma totalmente desviada, e o Caim matou Abel. Mas depois o Senhor deu a Adão um filho chamado Sete, e através de Sete veio Enos, e diz o texto: então começou-se a invocar o nome do Senhor. E de Enos nós temos Enoque. Aquele Enoque foi arrebatado, andou 300 anos com Deus, e Deus o tomou para si. Depois de Enoque você tem vários outros, mas vai pontuar Noé. Noé faz parte dessa linhagem de Sete, Noé. E de Noé veio o dilúvio. Então Deus acabou com toda aquela geração maligna e criou outra geração através de Noé. E Noé, você tem Sem, Cã e Jafé. Através de Noé nós temos um novo repovoamento na terra.
tudo recomeça e o mundo começa novamente. Não é mais no Éden, é lá nas montanhas de Ararat, na Turquia atual, naquelas montanhas. É ali que recomeça todo o povoamento da terra. E nessa linhagem, depois do dilúvio, depois de Noé, é que nós encontramos a linhagem abraâmica, porque o Abraão vem dessa linhagem de Sem. Você observa que a promessa dada a Abraão apontou todas as famílias. Então nós temos muitas abordagens relacionadas a essa bênção que percorre a história, que é a igreja, na pessoa de Jesus, na semente da mulher. Muitas abordagens sobre a origem da igreja não atentam para as suas origens remotas no Antigo Testamento. É importante também ressaltar que desde os tempos primitivos existe uma geração maligna. Essa geração maligna insiste e persevera e percorre também a terra. Por exemplo, a geração cainita. Caim gerou os seus descendentes. Se você for olhar a descendência de Caim, você vai ver que até as invenções vieram dele. A metalúrgica, a questão dos homens das tendas, e também na música, vem da linhagem de Caim, Jubal e Jabal. Mas observe que depois que veio o dilúvio, essa linhagem maligna continuou, por incrível que pareça, na linhagem de Cã, os chamados camitas, porque o Cã gerou o Nimrod. Nimrod é neto de Noé. Se você ler o livro Contaminados pela Babilônia, você vai achar incrível como Deus trabalha, e como também essa geração maligna atua na terra, sempre interferindo nos planos de Deus. E toda a história da Torre de Babel está atrelada a essa linhagem maligna. Nimrod, por exemplo, que se descortina na humanidade. Diz a tradição que esse Nimrod casou com a sua própria mãe, Semiramis, e ela ficou grávida do seu próprio filho. Daí surgiu a lenda do Tamuz, que as mulheres dos tempos lá do profeta Jeremias sacrificava Tamuz, que é a rainha dos céus. E essa mulher é uma espécie de idolatria que avança no decorrer da história, que depois ela se transforma em Artemis, se transforma em rainha dos céus, e no catolicismo ela acaba sendo a tal mãe de Deus, que não tem nada a ver com a Virgem Maria. Quer dizer, é uma sequência, e atrás de tudo isso existe uma prostituição, idolatria. Isso é através da geração maligna que continua. Veja que Deus acabou com a geração cainita, mas através da geração de Cã, essa geração maligna continua. Mas a geração divina vem percorrendo a história e se manifesta através de várias gerações, e é aí que nós vemos a igreja. Essas manifestações ficam bem visíveis, inclusive com a oportunidade que Deus dá a essas gerações malignas, distantes, através de sinais, porque costumeiramente Deus realiza sinais, Deus realiza coisas maravilhosas que não dá para fugir da interferência de Deus. Igual você olha algumas catástrofes que acontecem no Brasil hoje, não dá para ver que não seja a interferência de Deus. Eu não vou entrar em minúcias, mas vocês são inteligentes, sabem o que eu estou dizendo. Por exemplo, a incredulidade continua reinando no meio dessa gente, e Deus faz interferências. Por exemplo, quando Deus se manifestou no Egito, você vê no faraó essa incredulidade, essa geração camita e cainita. O faraó não tinha jeito, quando ele se inclinava, de repente a própria incredulidade o pegava, e Deus acabou fazendo grandes maravilhas, sendo exaltado na própria incredulidade do faraó. Então é incrível observar como Deus trabalhou e se manifestou nessas gerações, onde está a semente da igreja, isto é, Jesus. Por exemplo, de Abraão nós temos os patriarcas, que através de Abraão nasceram os filhos, mas para que viesse a geração semita, a geração da própria igreja, sempre foi necessário um milagre, porque Abraão e Sara era estéril, já estava com quase 100 anos e não tinha gerado um filho ainda, e Deus tinha prometido a Abraão, promessa
feito a Abraão. Gênesis capítulo 15, por exemplo, um capítulo maravilhoso. E como foi que Deus fez a sua interferência? Através de milagre. Então veja bem, quando você fala de Deus, fala de igreja, fala de evangelho, se você afastar o milagre, nós não temos igreja, não temos evangelho, nós não temos Bíblia, nós não temos avanço do povo de Deus na terra. Porque observa que a representatividade profética do Cristo está sempre presente. Por exemplo, nos tempos de Abraão, surgiu um homem que muitas pessoas estudam, mas não trazem aqui uma precisão, que é Melquisedeque. Melquisedeque faz parte de uma linhagem sacerdotal. E pesquisando, por exemplo, naquela Bíblia do Dr. Jimmy Swaggart, Bíblia do Expositor e outros textos, aquela Bíblia diz que esse Melquisedeque, nos tempos de Abraão, a longevidade estava indo em transição para diminuir para 100, cento e poucos anos. E esse Melquisedeque, diz a tradição, que é o Sem, filho de Noé, que Deus mudou o nome dele. E esse Melquisedeque é um homem respeitadíssimo entre as gerações. E é interessante que ele apresentou-se a Abraão e o serviu pão e vinho, exatamente apontando para a igreja lá na frente. Por isso que eu digo que nós vemos aqui a origem remota da igreja. Não estou afirmando categoricamente que o Melquisedeque seja o Sem. Eu estou dizendo o que fala a tradição, o que falam os estudiosos. E eu vejo um certo fundo de verdade nisso, embora não temos provas visíveis, documentais a respeito disso. Mas continuando aí, a respeito dos milagres. Por exemplo, para que esta linhagem da igreja viesse e existisse, e nós tivéssemos o Cristo, houve milagres constantes, curando a esterilidade de mulheres. Por exemplo, Sara era estéril, Deus curou a esterilidade de Sara. Rebeca era estéril, Deus curou a esterilidade de Rebeca. E daí gerou Jacó e Esaú. Jacó, aqui nesse caso, a esposa que ele escolheu, que era Raquel, era estéril. Aí Deus fez algo extraordinário, que eu fico olhando, mas como Deus trabalha. Porque o Jacó, ele chegou na casa do Labão, e ele colocou os olhos na Raquel, e a Raquel arrebatou. Jacó trabalhou 7 anos para se casar com Raquel, e no dia que ele casou com Raquel, não tinha luz naquela ocasião, nem as lamparinas. O Labão foi e levou a Raquel lá, mas não era a Raquel, era a Léia. Quando ele acordou de manhã, ele falou: espera aí, mas eu casei com Raquel, por que a Léia está aqui? E ele foi conversar com o Labão, e disse: não, é porque aqui primeiro é mais velho, depois é mais nova. E ele trabalhou mais 7 anos para ter a Raquel. Mas eu estive observando, Deus estava nesse negócio da Léia. Por quê? Se você ver a genealogia, a Léia teve 2 filhos, que foram exatamente a raiz dessa genealogia que Deus trabalha. O primeiro foi Judá, e o segundo foi Levi. Entre os filhos, o Judá é a raiz do Messias, e Levi é a raiz do sacerdócio. Aí você vai ver essa raiz sacerdotal, você encontra, por exemplo, Moisés na linhagem de Levi, e Davi na linhagem de Judá, e Jesus é conhecido na Bíblia como leão de Judá. Então, o Jacó queria a Raquel, mas Deus deu primeiro a Léia, naquela época que a poligamia era permissível. Depois veio a Raquel, que gerou José, que foi um grande milagre, que também é um tipo de Cristo. Mas observa que teologicamente nós temos a linhagem da Léia através de Judá e de Levi. E no meio dessas gerações nós temos algumas inserções de povos que não estavam na linhagem de Deus. Por exemplo, Deus usou Raabe. Quem era Raabe? Uma meretriz. Não se dava nada por Raabe. Ela morava em cima dos muros, mas ela recebeu os espias, e por causa, aí a Raabe entrou no meio do povo judeu, como uma abertura, e entrou no meio do povo judeu, casou com Salmão, e lá na frente, você vai ver a Raabe na genealogia de Jesus.
Mas interessante que depois que ela casou com Saulo, entrou uma outra menina chamada Ruth, que não tinha nada a ver com o povo de Deus, uma moabita, que se casou com Boaz, que gerou Obed, que gerou Jessé, e daí veio Davi, e essa também está na genealogia. Então você observa que o Senhor vai fazendo a busca no meio das genealogias, no meio das gerações, e você vê a igreja lá no passado sendo trabalhada através da semente. Aleluia. Eu acho essas histórias maravilhosas, como Deus navega nas genealogias e na preservação da semente divina, onde está a origem remota da igreja. E no meio de toda essa história genealógica, nós observamos o povo do contra, o povo opositor. Nós observamos o capeta, o diabo usando as pessoas para perseguir e acabar com a semente, acabar com a semente da igreja, a semente de Cristo. Como foi isso? Já começa com Esaú, que se levantou revoltado para matar o Jacó, porque se você for olhar no certinho, no ético, no politicamente correto, tinha que ser o Esaú, mas Deus falou com a Rebeca que o negócio era com Jacó, e aí a Rebeca entrou no meio, e o Jacó foi lá para a casa do Labão, mas quando ele foi para lá, o Esaú se levantou para quê? Para matar o Jacó. Já começa aí. Depois, quando Jacó volta, estava na hora dele voltar, ele fugiu, porque Labão não deixava voltar, mas Deus entrou na história, Deus falou com Jacó, porque na história do povo de Deus sempre tem a manifestação de Deus, sempre tem a fala de Deus, sempre tem a revelação de Deus, sempre tem o poder de Deus, sempre tem a ação de Deus na história do povo de Deus. Labão se levantou para ir atrás de Jacó, mas ele não se levantou por bem, não, ele se levantou para trazer mal a Jacó. E ele andou uma caminhada de 3 dias e encontrou Jacó lá numa das montanhas, mas durante a noite, Gênesis 31, 24, veio, isso eu acho bonito na Bíblia,